Jesus é o motivo da nossa alegria. É o motivo da nossa alegria. Só Jesus. Amém? Amém. Quem está feliz? Amém. Quem está feliz diz amém. Amém. E hoje, encerrando essa caminhada de 7 mensagens falando sobre fortalecer as alianças, o Senhor tem uma palavra ao nosso coração para abençoar a nossa vida, para abençoar a nossa família. Eu convido você que está com 18, versículo 20. Mateus 18, (20). Na medida que você for achando, vá dizendo glória a Deus aí. Isso já está na tela. A palavra diz assim: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Amém? Vamos ler isso de novo? Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Amém. Senhor Jesus, seja bem-vindo nesse lugar, porque essa palavra se cumpre nessa hora. Estamos aqui em torno do teu nome, estamos aqui para te adorar, estamos aqui porque o Senhor mesmo falou que só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Vem, meu Deus, nessa noite falar aos nossos corações muita direção. O Senhor apresentou muitas áreas na nossa vida que precisaram ser tratadas, fortalecidas, para que a aliança de amor que o Senhor tem conosco e a aliança de amor que temos com a nossa família, ela não se quebre, Pai. E eu creio que de uma forma também muito especial, o Senhor vai estar falando mais uma vez ao nosso coração, e vamos sair daqui hoje renovados, tratados, abençoados para a glória do Senhor. Assim crendo, já te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, queridos. Amém. Amém. Como eu falei, como eu orei aqui agora, Deus tratou ao longo dessas 7 terças-feiras aqui sobre coisas muito importantes que a gente foi trabalhando para fortalecer dentro da nossa casa. Falamos sobre perdão, falamos sobre comunicação dentro da nossa casa, a importância da gente saber ouvir, da gente saber falar, coisas muito especiais. E aqui, amados, Deus vem tratar com a gente nesse encerramento dessa campanha sobre aquilo que na verdade é o ponto-chave, é o fundamento de tudo, que nunca, mas nunca deve faltar na nossa vida, nem na nossa casa. É Deus. É Deus. É o Senhor. É a presença dEle. Isso não pode faltar. E quando nós olhamos para a vida da gente, é desejo do Senhor estar conosco. Não é nem um acaso que um dos nomes que foi dado, a qual é conhecido Jesus, é Emanuel, que for, sabe, a gente vai aprendendo que é a presença de Deus que vai nos dar força para qualquer circunstância nessa vida. É a presença de Deus que une uma família. É a presença de Deus que abençoa uma família. É a presença de Deus que abençoa um lar. É a presença de Deus que, na verdade, vai trazer tudo o que a gente precisa para ser de fato feliz. E aqui, nessa palavra, nesse trechinho que a gente acabou de ler,
Jesus diz isso, mais uma vez, reforçando esse interesse de Deus de fazer parte da nossa vida. Esse desejo de Deus de estar sempre conosco, pastor Jorge. Deus é a presença, Ele quer estar com a gente. Como Ele está aqui nessa noite. Às vezes a dificuldade das famílias estarem mais juntas, mais unidas. Às vezes conflitos, situações, até os próprios problemas. Os problemas externos também vêm, entra dentro da nossa casa, começa a bagunçar tudo, começa a tentar nos dividir. Quando nós estamos cheios de união dentro da nossa casa e consequentemente ali trazer esses impedimentos para a gente sentir a presença de Deus. Muitas coisas. E Deus nessa noite, Ele quer deixar assim selado para nós. Família que tem a presença de Deus e que busca a presença de Deus, que deseja a presença de Deus. E louvado seja Deus por você. Você que acompanhou essas terças-feiras todas aqui, que permaneceu, que buscou, que recebeu cada palavra. A palavra fala muita coisa rime poderoso, mas ela vai se manifestar debaixo de alguns princípios. Primeiro é entender que a presença de Deus ela vem pelo nosso desejo e pelo nosso entendimento de obedecer sua palavra. Jesus fala lá no Evangelho de João capítulo 14, versículo 23, diz o seguinte: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Aí o que é que vai acontecer? Meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos nele morada. Você ama ao Senhor Jesus? Quem ama Jesus aqui? Pronto. Quem ama a Jesus, guarda a palavra. Guardar não é pegar a Bíblia, levar e botar numa gaveta. Não, guardar a palavra significa obedecer, viver, praticar a palavra. Então, se eu amo Jesus, eu obedeço sua palavra. Se eu obedeço a palavra, Ele vem e derrama o seu amor sobre mim. E vem sobre mim, Ele, o Pai, Filho, Espírito Santo, e faz em mim uma morada. Ou seja, eu e você, nós nos tornamos a morada do Senhor. Um lugar onde a presença de Deus se manifesta. Então, se nós obedecemos a palavra de Deus, a presença dele é atraída sobre a nossa vida. Ou seja, onde eu estou, onde você está, se você está em Cristo, Deus vai estar naquele lugar. Obedecer a sua palavra. É esse princípio, é esse entendimento. Só que, para não ficar num campo assim muito vago, Deus espera de mim o que eu preciso fazer que Deus determina sobre a minha vida. Eu tenho que entender isso. Porque tem muita gente que diz que é crente, tem muita gente que diz que ama a Deus, tem muita gente que diz que tem fé, mas ela só obedece. Uma vez Jesus estava muito aborrecido com o pessoal lá, e Jesus, quando ele se aborrecia, Beto, ele soltava o verbo. Por que vocês ficam me chamando de Senhor, Senhor, mas ninguém faz o que eu digo? Às vezes a gente faz assim. O guardar a palavra é fazer tudo que Deus realmente determina para a nossa vida. É amar, é cuidar, é perdoar, é dizer não para o pecado, é se afastar de tudo que desagrada a Deus. Práticas que vão atrair a presença do Senhor sobre a nossa vida. Muitas pessoas, elas desejam que Deus abençoe, mas muitas pessoas têm dificuldade de obedecer a sua palavra. E é muito parecido como muitas pessoas agem. Às vezes a gente está com alguém, está ao lado de alguém, fica com alguém, permanece com alguém, até enquanto aquela convivência, ela está sendo favorável para a nossa vida. Mas se vem alguma coisa que vem de contrário à nossa vontade, aí já não vale mais. Aí eu já não quero isso para a minha vida. Quem está entendendo isso? Se alguém ama a Jesus, vai guardar a palavra dele. O que é que Jesus está falando nessa noite? Ei,
Não desista da sua família. Não pare de orar pela sua família. Persevere. Crê. E essa presença, ela vem também e se consolida principalmente quando existe em nós uma mudança de... Eu sempre estou muito sensível a Deus em relação a campanhas que Ele coloca no meu coração. Existem campanhas que a gente faz a nível estadual, como nós estamos fazendo agora, os 40 dias de milagres. No final do ano a gente tem sempre o nosso projeto de vida. Essas são as gerais, mas tem as específicas. É onde Deus trabalha no coração de cada pastor diante da necessidade que a igreja apresenta diante dele. Sabe, amados? E eu entendo que quando há uma campanha, há sempre um propósito maior, um direcionamento maior, onde através desse empenho que eu tenho de estar aqui buscando, sabe, fazendo um voto, permanecendo, é que onde cada palavra eu preciso entender que ela vem e não, poxa, que maravilha, eu participei da campanha, aquela palavra foi uma bênção, foi uma maravilha, mas eu preciso parar para refletir o seguinte: qual foi a parte dessa campanha ou dessa palavra que provocou realmente uma mudança na minha vida? Onde foi? Qual foi o momento que eu percebi que Deus tratou ali comigo, que isso gerou uma mudança em mim? Porque do contrário, a gente vai só passando, fazendo elos, cumprindo elos, mas eu tenho que entender o seguinte: eu tenho que estar com o meu coração aberto, com a minha mente aberta, para ser tratado pelo Senhor. A Bíblia diz que a palavra, ela não volta vazia. Você crê nisso? Ela não volta. A palavra sempre é lançada, ela vai cumprir o seu propósito. Mas existe algo que cabe a nós. É a minha resposta em relação a essa palavra. O que é que, em relação a essa palavra, eu tenho que fazer na minha vida? Isso é a essência para tudo. Você quer um milagre de Deus na sua casa, na sua família, uma aliança forte? Deus deseja isso. Mas isso se manifesta na medida que eu passo por uma mudança. Que eu entendo que o milagre que Deus tem para operar em mim, na minha vida, ele é provocado diante de um entendimento que eu tenha da palavra e de uma ação que eu tome na direção dessa palavra. Porque pode ser o melhor pregador. Jesus pode vir agora aqui pregar para você, pregar para mim. Mas se eu não entender e se eu não fizer a minha parte, essa palavra não vai fazer efeito na minha vida. E Deus insiste, Deus deseja abençoar a nossa família. Sua família é projeto de Deus. Deus tem necessidade. Deus leva uma aliança a sério. E tem muitas coisas se levantando para tentar quebrar as alianças dentro da nossa família. E Deus, Ele não deseja isso. E eu digo, e o Senhor diz para nós nessa noite, uma aliança forte é onde aquela parte se compromete a fazer aquilo que tem que ser feito diante dessa palavra. Porque do contrário, eu vou dizer, oh, que palavra abençoada. O que eu vou fazer depois que eu recebi isso de Deus? Eu não posso só achar bonito. Eu tenho que tomar decisões na minha vida. Eu preciso fazer a parte que me cabe. Quem está entendendo isso? Eu admiro muito o apóstolo Paulo. Porque Paulo, ele insistia para a igreja. Ele estava falando com crentes aqui que, sabe, pense em um povo que tinha dificuldade de entendimento, que tinha coração duro, e o Espírito de Deus ali o direciona para escrever as igrejas, para trazer direcionamento para a igreja. Deus quer operar milagres na nossa casa, a presença dEle quer se manifestar na nossa casa, Deus quer estar presente conosco. Você quer Deus na sua vida, na sua casa? Eu quero. Aí ele fala algo lá para os Efésios que serve para a nossa vida hoje. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes do seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo.
Quando vocês ficarem irados, não pequem. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Amém? É para nós isso aqui. É para nós. Paulo, ele usa a analogia de uma vestimenta. Ele diz para o que ele chama de velho homem, tirar essa roupa do velho homem. A antiga natureza daqueles que Deus faz cada um de nós uma nova criatura em Cristo Jesus. E essa nova criatura, ela vem acompanhada de nova atitude, novo procedimento. Ele chama a atenção aqui, por exemplo, quando ele fala aqui, por exemplo, não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Eu falei isso uma vez, casal que vai dormir brigado com o outro. Tem isso, né? Tem isso. Ó, Deus me trouxe essa palavra, à luz disso aqui, desse texto. Quando um casal, por exemplo, vai dormir sem se falar, ali na cama, o marido de um lado, a mulher do outro, o diabo vai estar no meio, batendo palma. A quebrar isso. Amados, a presença de Deus, ela é sempre atraída diante de atitude. Você não está aqui no meu nome, não estou aqui no seu nome, nós estamos aqui no nome de Jesus? Pronto, Ele está aqui. A presença de Deus está aqui. Aqui existe o lidar com isso vai implicar em mudança. O diabo é isso. A tão famosa palavra legalidade. Escute, o inimigo não tem poder para tocar. O diabo, ele toca na vida de uma pessoa quando essa pessoa permite mesmo. Onde ela tem uma vida desregrada, ele, abrindo brechas para que ele entre. Quem está entendendo isso aí? Então, se Deus não está, pode ter certeza que Ele vai querer ocupar o lugar dele. Pode ter certeza. Eu estava assistindo aquele filme que é muito bom. Me indicaram, a irmã Will me indicou. Meu Deus, esqueci o nome agora. Volta aí, memória, agora. Jesus. Obrigado, Diana. Somos todos um casal que tem uma crise no casamento, e a esposa tentando resgatar o casamento leva o marido para a igreja suicida. E ele estava dizendo, Deus, Ele nos quer, Deus nos deseja, mas a gente também não pode esquecer que o diabo também está na mesma briga. E se a gente der lugar ao diabo, ele vem, separa, ele destrói, ele quebra. E a única maneira da gente fechar todo o diabo não passa nem perto. Onde a presença de Deus está, Satanás nem se atreve nem a levantar o casco dele. Por isso, eu tenho que entender, eu atraio a presença de Deus diante da minha conduta para com Ele, para com a minha família, para com quem eu amo, para quem está perto de mim. Que a sua casa seja um santuário do Senhor. Ele está falando de atitudes. Você vê quanta coisa, ele está falando de falar mal, de conversa que não edifica, que práticas que não edificam. Tudo isso compromete a presença de Deus na nossa vida e na nossa casa. A palavra vai dizer que eu não devo colocar coisas más diante dos meus olhos. É vigilância, é para não dar lugar ao diabo, mas preparar o lugar para Deus. Muitas alianças estão se enfraqueceram. Porque Deus, Ele estava ali com dificuldade, incrível falar isso, né? Dificuldade de estar presente. Pastor, isso acontece? Acontece. Em Isaías 59, o Senhor fala assim: as nossas iniquidades
fazem separação entre nós e o nosso Deus para que Ele não nos escute. Porque Deus é santo. Deus não vai entrar onde o lugar estiver sujo. Pela fé, vamos receber nessa noite aí uma vassoura espiritual, para que a gente tire da nossa vida e da nossa casa toda sujeira e nos purifique, toda imundície da nossa família, quebrar essas barreiras, limpar, purificar, preparar a casa do Senhor. Deus é santo. Tem coisas que a gente precisa, amados, tomar muito cuidado na nossa casa. Quem santificou a casa aqui no domingo, quando chegou em casa? Quem pisou? Quem estava aqui? Só quem estava domingo aqui de noite pegou isso aí, que foi fresquinho. Nós vamos ter, eu vou os nossos pés é terra o quê? No domingo à noite, o Espírito Santo me conduziu aqui a pedir isso para os irmãos. Irmão, quando você chegar em sua casa, vai ter algum arrepio? Estou falando de emoção, não estou falando de... Deus estava limpando, Deus limpou sua casa. É ter essa postura. Porque o que mais da gente precisa na nossa vida é de Deus. E às vezes uma coisa suja. O general Josué, foi logo depois que eles venceram a cidade de Jericó, eles foram para a cidade de Ai. Só que Deus tinha dado uma ordem, né, Ítalo? Ó, Josué, avise para ninguém pegar nada de Jericó lá, porque é tudo amaldiçoado ali. Ali só tem o que não presta. É para tocar fogo em tudo. Sim, Senhor. Conquistaram Jericó, só que teve uma turma que viu lá um ouro, viu um negócio bonito, e a palavra disse que a próxima cidade era Ai. A cidade era tão pequena e insignificante que os comandantes disseram assim: Josué, não precisa nem levar muito soldado, manda um pouquinho que a gente derrubou Jericó no instante, aí vai ser um tapa. Vamos. Quando eles foram a Ai, a Bíblia diz que eles saíram sem entender nada. Foi chorar aos pés do Senhor por conta dessa derrota. Deus, o que foi que aconteceu? O anjo do Senhor chega e diz: por que você está aí? Se levante. Por que está prostrado? Não é para se prostrar, não. Mande o teu povo se santificar, porque tem coisa errada aí. Coisas que não eram do Senhor. E escute, por causa da desobediência desses, Israel sofreu uma derrota. Às vezes tem coisas na nossa casa, detalhes, certos tipos de comportamento, de posicionamento, propósito. Teve um pastor que uma vez, ele foi orar numa casa, que a família era extremamente perturbada, e ninguém sabia o que era. E na hora o Espírito Santo mostrou ele um guarda-roupa. Estou falando isso para ninguém se assustar não, viu gente? A mulher só vivia tendo pesadelo, vendo vulto dentro de casa, Nil. E Deus mostrou. Aí disse que quando tirou o espelho, tinha uma foto de uma pessoa lá uma feiticeira lá de casa. Ei, sua casa é santa, viu? Cuidado com o que entra. E eu digo, e repito para encerrar aqui, para a gente orar. Deus deseja estar conosco. Deus quer estar conosco. Deus é Deus conosco. A presença dele se intensifica na medida que a gente se posiciona diante dele. Não adianta você fazer 10 campanhas aqui e nenhuma das palavras que Deus trouxer no seu coração não gerar mudança na sua vida. Porque o que gera o milagre é a nossa fé que nos movimenta para uma mudança. Se tem uma coisa que eu me identifico é a direção, palavra dele, para que ele venha e abençoe sua família. Porque a família é a melhor coisa que a gente tem. E se é a melhor coisa que a gente tem que cuidar. E não tem cuidado melhor do que colocar Deus dentro da nossa família. Atenção vocês aí, você que está há algum tempo junto, vamos casar, vamos procurar ajeitar as coisas. Filho de Deus e filha de Deus não fica junto não. Casamento significa aliança abençoada diante de Deus no altar. Quer felicidade? Quer felicidade? Busque a bênção de Deus. Traga Deus para dentro dessa relação. Apresente Deus dentro desse relacionamento. Lá em Hebreus fala que o casamento, Hebreus 13:4, o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros.
Vamos santificar. Vamos purificar. Atrair a presença de Deus. Existe uma lenda, um folclore, né? Muita gente que diz, nada, fulano viveu tantos anos, depois que casou, separou, não quero... Escute, o que é que a vida de fulano tem a ver com a sua? O que é que a experiência de fulano tem a ver com a sua experiência? Para Deus, isso soa como desculpa, e desculpa esfarrapada. Eu digo para você, para encerrar mesmo, em relação a casamento, uma das coisas mais lindas que a gente tem na nossa vida. O casamento é uma bênção de Deus. São escolhas que a gente faz em Deus, decisões que a gente toma em Deus. Não existe casamento perfeito. Não existe fórmula pronta para a felicidade. Existe um caminho a ser trilhado. Um caminho de construção, um caminho de respeito e um caminho que é trilhado e só vai caminhar com sucesso se tiver a presença de Deus. Porque é a presença de Deus que vai ajudar a lidar com todas as tribulações dessa caminhada. Deus está aqui nessa noite querendo manifestar a presença dele na nossa família. E ele vai estar presente. Por quê? Porque nós estamos ouvindo essa palavra e nós estamos entendendo. Que o Espírito Santo já traga aí à sua memória tudo que você precisa fazer na sua vida. O que é que você precisa fazer para preparar o ambiente familiar para que a presença de Deus se manifeste. E pode se preparar também para os milagres de Deus também serem derramados na sua vida. Escute isso. Tudo que nós precisamos, tudo que a gente precisa é de Deus. E a presença de Deus, ela vem pela obediência à sua palavra. E essa obediência me leva à mudança. Detalhe, estamos ouvindo essa palavra. Você pode sair daqui e dizer assim, poxa, foi boa a palavra. Achei mais ou menos, teve pouco, glória a Deus, não foi? Pouca gente bateu palma hoje. Foi boa. Mas isso eu não quero para a minha vida. Não tem problema não. Não tem problema nenhum. Jesus diz assim lá em Apocalipse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas escute, reveja esse conceito, porque Deus quer estar com você. Reveja esse conceito, porque Deus quer transbordar a presença dele na sua casa. Você que está em casa, veja o que é que você tem que tirar para que Deus entre. Às vezes, Deus só está precisando de um espaço maior, pastor Jorge, para agir. Enquanto o espaço não for ocupado por Ele, Ele não vai fazer não. Enquanto tiver coisas comprometendo ali a ação de Deus, Ele vai ficar ali só falando no nosso coração. Tire isso.